Olá, me chamo Leonardo Gomes, sou médico urologista e chegamos ao Novembro Azul. Vamos falar hoje sobre dicas, conceitos e como você, homem, se cuidar na prevenção do câncer da próstata e na promoção da saúde masculina. O Novembro Azul é um mês que se comemora e que se promove a saúde masculina. Ele surgiu lá na Austrália, quando homens se juntaram, 4 amigos, para discutirem sobre a sua saúde. E aí começaram a deixar o bigode crescer como um sinal de prevenção e esse se tornou o símbolo da campanha. No Brasil, essa campanha já é adotada desde 2015 pela Sociedade Brasileira de Urologia, na qual nós divulgamos os riscos, quais são os fatores de risco, como o homem pode prevenir o câncer da próstata e o mais importante, o diagnóstico precoce para que ele possa ter direito a um tratamento e consiga a sua cura. A próstata é um órgão que só o homem possui, ela fica logo abaixo da bexiga, um órgão pequeno, e é importante dizer, ela não só adoece do câncer, existem outros problemas, outras doenças que podem acometer essa glândula. E é importante o homem procurar o seu urologista para poder identificar quais seriam esses problemas. E o mais importante, o câncer da próstata, na sua fase inicial, ele é silencioso. E aí não espere sintoma para ter diagnóstico da doença. Importante dizer que nós homens, nós não temos o hábito de procurar o médico urologista. Então, aquelas pessoas que já entram na adolescência devem procurar o seu urologista já para se fazer uma avaliação, orientações, principalmente no início da vida sexual, e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Os fatores de risco, já falando do adulto, a partir dos 45 anos, mais importantes é aquele paciente que seja da raça negra. Os negros geralmente têm índice de testosterona mais elevados, a testosterona é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer da próstata. Pacientes que têm obesidade mórbida, pacientes que são sedentários, e pacientes que têm algum parentesco em primeiro grau com o diagnóstico, pacientes portadores da doença do câncer da próstata. Lembrar que esse paciente que tem um pai, ele já aumenta em 3 vezes a chance de ter o câncer do que quem não tem nenhum pai com o diagnóstico do câncer. Se você já passa a ter 2 parentes, isso aumenta para 8 em até 16 vezes o seu risco. Então é muito importante que você, tendo fatores de risco, procure o seu médico urologista a partir dos 45 anos e na ausência dos fatores de risco a partir dos 50 anos. E a partir daí começar a fazer a investigação, que é feita com o exame de sangue, que é o PSA, que é um antígeno que nós dosamos ao sangue do paciente e no retorno à consulta fará o toque retal. O toque retal é algo muito temido pelos pacientes. Lembrar que é um exame que é feito, o exame digital da próstata, um exame rápido, feito em consultório. Muitos pacientes perguntam se existe necessidade de algum preparo para esse exame. Não precisa. E ainda envolto de muito mito no nosso meio. Ele não afeta a masculinidade do homem, inclusive ele é um dos exames mais importantes para o diagnóstico da próstata. É através dele que nós vamos encontrar alterações, como um caroço, um nódulo na próstata, uma região endurecida e que vai suspeitar a indicar a biópsia da próstata. O diagnóstico final é confirmado com a biópsia da próstata. E lembrar também que alguns pacientes se encostam na questão do PSA apenas. O PSA, ele ajuda, é um excelente marcador, mas esse toque é que vai dizer para a gente se há um grau de suspeição daquela doença. E o paciente precisa imaginar que com exames simples, nós não estamos falando aqui de exames modernos, de exames tecnológicos, estamos falando de um toque retal e um exame de sangue. Eu consigo dar muito diagnóstico. Fazendo isso na sua fase inicial, eu evito a instalação da doença avançada. O câncer de próstata é um câncer extremamente agressivo, então ele preferencialmente pode dar metástase para a região óssea, pode dar metástase para o pulmão, para o cérebro, e a doença, quando encontra-se nessa fase, é uma fase extremamente desafiadora para o médico, porque a cura não é mais possível e nós precisamos controlar os sintomas. A metástase óssea, geralmente muito comum para a região da bacia, do fêmur ou da coluna, são lesões muito dolorosas e o paciente sofre bastante com esse tipo de doença em fase terminal. Outros pacientes desenvolvem sangramentos muito importantes,
que também vão complicar bastante o fim de vida do mesmo. Então, não cabe a gente ter preconceito, a gente não procurar o urologista por um receio do exame digital da próstata, sabendo que eu posso ter complicações muito desagradáveis e que vão, com certeza, prejudicar a sua sobrevida. Se ele tiver mais alguma queixa urinária, nós podemos fazer também exames de urina e uma ultrassom. É uma doença muito mortal. O câncer da próstata é a segunda grande causa de morte no homem. Só esse ano serão diagnosticados 70 mil homens com essa doença. Lembrar que a cada 40 minutos um homem morre no Brasil com esse diagnóstico. Na sua fase inicial, a chance de cura ela chega a próximo de 99%. Isso é muito importante. Então, é uma doença que eu tenho um fácil diagnóstico e que, se na fase inicial, eu consigo dar até 90% de tratamento a esse paciente. Os tratamentos hoje são diversos, desde até a vigilância ativa, naquele paciente que tem um câncer na sua fase inicial, um câncer menos agressivo, nós podemos acompanhar esse paciente, ou até o tratamento mais moderno, mais avançado, que é a cirurgia robótica da próstata. Passando também pela radioterapia, é um método não cirúrgico que também você consegue cura em índices muito altos e que os pacientes conseguem ter restabelecimento da sua função de atividade física, atividade diária de trabalho sem nenhum problema. Outras doenças da próstata são desde a prostatite, o crescimento da próstata, que também é muito comum, é quando o paciente tem muito sintoma urinário, procura muito o banheiro, principalmente à noite, perde força no jato urinário, e que você precisa muitas vezes iniciar tratamento medicamentoso ou indicar procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. E aí demos o diagnóstico, é um momento que o paciente fica bastante apreensivo. Lembrar que o câncer da próstata você pode encontrá-lo em 3 graus, no grau inicial, no grau intermediário e no grau avançado. Para cada grau desses existe um tratamento adequado e específico para esse grau. O que nós desejamos é encontrar paciente em graus iniciais, é aqueles em que o paciente tem uma chance de cura acima de 90%. Nesses casos, nós temos uma vasta oferta de tratamento para os pacientes. Pacientes com baixo risco, pacientes aqueles com idade já avançada, geralmente nós indicamos uma vigilância ativa, que é um segmento que será acompanhado com a biópsia da próstata e PSAs anuais para esse controle e a gente saber que essa doença está sob supervisão e que esse paciente não desenvolverá mais sintomas. Ou então, pacientes que têm fator de risco maiores para o desenvolvimento da doença, nesses casos nós indicamos como melhor primeira linha de tratamento a cirurgia radical da próstata. E temos disponíveis hoje métodos minimamente invasivos, desde a cirurgia robótica quanto a cirurgia laparoscópica, e em alguns centros você ainda realiza a cirurgia convencional aberta. Importante que essa glândula ela é retirada juntamente com as vesículas seminais e o paciente fica livre da doença. Como toda cirurgia, existem fatores de riscos e uma cirurgia segura deve ser oferecida àquele paciente por uma técnica mais adequada e aquela que o cirurgião está mais habilitado. No nosso meio, nós temos disponível a cirurgia robótica, que é a cirurgia minimamente invasiva, com baixíssimos índices de incontinência, que é a perda urinária, e de impotência sexual, que também para o paciente hoje é um grande desafio ainda, é um grande dilema, muitas vezes, quando se fala em cirurgia da próstata. Um método não cirúrgico, que também com índices de cura muito elevados, é a radioterapia externa conformacional, que muitos pacientes entendem como aquele banho de luz, é uma irradiação na região pélvica do paciente, centrada na próstata, e você vai queimar esse tumor, aniquilando para que o paciente não desenvolva a sua doença. O que é mais importante dizer é que para cada caso existe um tratamento mais adequado. Não há uma receita de bolo para que sirva para todos os pacientes. Procure o seu urologista para discutir que caso você se encontra, qual o grau da doença que você está apresentando, para que ele decida conjuntamente com você o tratamento mais adequado para o seu caso. Não há, para pacientes hoje em dia, você tem ofertas de tratamentos inúmeras e não há aquele modelo que seja ideal para todos. Cada um vai ter a sua indicação e o seu tratamento adequado. Em casos avançados da doença, que nós não gostaríamos de diagnosticar, mas muitas vezes aparecem, principalmente naqueles pacientes que não procuram um urologista precocemente ou de rotina, não faz parte da sua rotina de prevenção de saúde. Para esses casos, novas drogas estão chegando no mercado brasileiro e conseguem prolongar a sobrevida desses pacientes com menos dor, com menos sofrimento, e isso é muito importante para aquele paciente que tem um diagnóstico na fase tardia.
Então é importante dizer, você tem cura quando encontrado na fase inicial e mesmo em fases avançadas nós conseguimos hoje ofertar uma escala muito grande de tratamento para que o paciente sofra o menos possível. Gostaria de agradecer você que chegou até aqui, assistiu o vídeo, viu a importância do tema do Novembro Azul. Procure o seu médico. Essas informações são preciosas para você. Você pode ter um pai, um irmão ou um tio que precisava dessas informações. Repasse para ele, compartilhe esse vídeo, porque vai ser muito importante para o diagnóstico e o cuidado dele. Procure o seu médico urologista e um abraço.